A Revolução Francesa é sinônimo de morte, destruição e vandalismo. Uma página tenebrosa da história escrita em nome de supostas luzes. Eu sei que muitos de vocês que estão chegando nesse vídeo já sabem disso, mas aqui eu gostaria de apresentar a vocês um outro aspecto dessa história que talvez você não conheça. Por isso eu peço que você fique até o final. Quando se fala dos crimes da Revolução Francesa, geralmente se fala dos crimes cometidos contra os vivos, se esquecendo das atrocidades que ela perpetrou contra os mortos, contra o passado, contra o legado civilizacional cristão da França. A Revolução Francesa de fato queria apagar o passado cristão da França. E se houve uma época do passado cristão da França que o afã iconoclasta da Revolução Francesa mais detestou, é a Idade Média. Basta considerar que os revolucionários classificavam de medieval e de feudal tudo aquilo que, com maior ênfase, eles desejavam extirpar. E por que tanto horror à Idade Média? Porque, na opinião dos próprios revolucionários, a Idade Média era a época da ignorância e da superstição. Um tempo no qual as pessoas viviam sob as trevas do obscurantismo, do fanatismo religioso, como se dizia. Trocando em miúdos, detestavam a Idade Média porque a Idade Média era católica. O horror dos revolucionários à Idade Média revelava, na verdade, um horror à Igreja. A Revolução Francesa ela não se tratava somente de derrubar um governo tido como tirânico, como geralmente se alega, mas ela foi uma inversão da ordem das coisas, uma revolução disposta a destruir o passado de uma nação cristã e substituir o legado desta nação por outra coisa. Pois bem, a Revolução Francesa ela teve três grandes momentos: a Assembleia Nacional, a Convenção Nacional e o Diretório. Geralmente se pensa que os primeiros anos da Revolução Francesa, na época em que os revolucionários mais moderados governavam, os revolucionários de direita, se pensa que nessa primeira fase a Igreja não foi especialmente visada, mas é o contrário. Desde o início se viram medidas anticatólicas terríveis da parte dos revolucionários. Em primeiro lugar, a proibição de votos religiosos, a saber, a proibição de que se entrassem novos membros nos mosteiros e conventos, isso para fazer as ordens religiosas desaparecerem. Depois veio a apropriação dos bens da igreja, ela foi absolutamente expoliada de todas as suas posses. Em seguida, a Constituição Civil do Clero, que tornava o clero católico francês cismático na medida em que se submetia o clero não mais ao Papa e à igreja, mas ao governo francês, convertendo o clero numa espécie de estamento do serviço público francês. E veio ainda a definição de que os párocos e os bispos seriam eleitos pelo povo. Tudo isso ainda no governo dito moderado dos girondinos. Mas as coisas alcançaram um outro grau em 1792, quando os jacobinos, com a Convenção Nacional, alcançaram o poder. O que eles fizeram não foi só uma perseguição à igreja, mas uma autêntica obra de descristianização da França. Por exemplo, os sinais externos de culto foram proibidos, todas as igrejas foram desligadas da sua função, uma igreja convertida em estábulo, outra em armazém, outra em arsenal, outra em repartição pública. A apologia da religião foi proibida, houve um incentivo para que os padres deixassem a sua vocação e se casassem, isso se chamava na época de despadramento. Todas as obras religiosas da igreja, hospitais, escolas, todas foram destruídas. Houve tentativas de mudar até mesmo os nomes das pessoas, porque geralmente as pessoas tinham nomes de santos. As cidades, praças, ruas, províncias foram todas renomeadas para deixarem de ter nomes de santos, nomes que tivessem algum tipo de conotação católica. As festas católicas, Natal, a Páscoa, foram todos ressignificados, foram criados os chamados sacramentos cívicos, foi criado um novo calendário para substituir o calendário cristão, foram escritos catecismos republicanos para a juventude, estabeleceu-se ainda um culto aos grandes homens, os grandes homens da Revolução, para substituir a lembrança dos santos, e é claro, sabemos, todos sabem, que católicos, sobretudo padres e religiosos, foram executados em massa. Talvez o exemplo mais célebre disso seja das Carmelitas Mártires de Compiègne.
além de todas essas coisas terríveis, há algo geralmente esquecido: o vandalismo da Revolução. A expressão vandalismo foi inclusive cunhada durante a Revolução Francesa. Os vândalos eram dos povos germânicos que sepultaram o Império Romano no século V e que, dentre todos, se destacavam pelo seu ímpeto destruidor, o afã com que eles se lançavam para destruir a romanidade. Pois bem, em 1794, o célebre bispo Grégoire, um bispo que havia cedido às exigências da Revolução, ele viu que a Revolução passava dos limites e cunhou esse termo para aplicar ao que estava sendo feito naquele momento, ou seja, a destruição, o vandalismo. E um dos mais emblemáticos episódios desse vandalismo foi algo que já foi assunto de 2 vídeos aqui no canal, 3 na verdade, a profanação dos sepulcros de Saint-Denis. Havia mais de 180 túmulos de reis, rainhas e príncipes sepultados na Basílica de Saint-Denis, e a Convenção Nacional, através de um ato público de governo oficial, decidiu exumar, profanar e destruir os túmulos reais. Mas aquilo foi apenas um episódio de centenas, digo milhares, de ataques e vilipêndios a igrejas. As igrejas não foram poupadas. Não há nenhuma igreja na França na qual os revolucionários não deixaram a sua marca. A respeito disso, na verdade, não só sobre o vandalismo contra as igrejas, mas o vandalismo da Revolução como um todo, eu recomendo esse livro de François Suchot, Le Vandalisme de la Révolution. Ele faz uma espécie de relatório geral da destruição promovida pelos revolucionários no patrimônio público francês, no legado civilizacional da França como um todo. E se houve um tipo de edifício, um tipo de reminiscência das eras passadas que os revolucionários atacaram com um fervor característico, foram as catedrais góticas da Idade Média. Poucos locais na França, mesmo os palácios, mesmo as igrejas mais novas, nada foi atacado como as catedrais da Idade Média. François Suchot, ele diz o seguinte: as catedrais e também outras igrejas conheceram todo tipo de ataque, cujo objetivo essencial, seguramente, era extirpar o cristianismo. Seria fastigioso estabelecer um martirológio das catedrais francesas ou avaliar a soma mais ou menos próxima dos danos sofridos. Todas foram lesadas, mesmo nas províncias menos agitadas, pois, por dignidade hierárquica, a catedral se oferecia aos golpes mais rudes. Caso nós percorramos as catedrais da França, nós veremos em todo lugar o mesmo processo. A apreensão de todos os tesouros das catedrais, incluindo os relicários, objetos de culto, com materiais preciosos, isso para financiar a guerra revolucionária. A destruição de todo sinal que recordasse o que eles chamavam de superstição e despotismo, ou seja, a igreja e a monarquia. A transformação, como eu falei, dessas igrejas em locais com finalidade profana. Também ataques do populacho contra as esculturas, contra vitrais 6 vezes seculares e, em alguns casos, a destruição completa do edifício. A Catedral de Notre-Dame de Paris, ela foi uma das primeiras a sofrer. A flecha da torre pontiaguda no meio do cruzeiro do transepto foi abatida. A Galeria dos Reis do século XIII, na fachada, aquela com mais de 20 estátuas dos reis de Judá, foram destruídas por ordem do governo municipal revolucionário, que julgava que aquelas estátuas representavam os reis da França, enquanto na verdade representavam os reis de Judá ancestrais de Cristo. E Suchot diz que nesse ataque unia-se o desejo de abater ao mesmo tempo a igreja e a realeza. Cada uma dessas estátuas foram despedaçadas, inclusive os restos delas se encontram hoje no Museu de Cluny, em Paris. O resto da estatuária de Notre-Dame sofreu a mesma sorte. Tudo foi atacado, tudo foi martelado, desde as grandes estátuas até os baixos relevos. O que há hoje lá são obras de restauração do século XIX. No interior de Notre-Dame, quase todos os vitrais góticos foram destruídos. A Catedral de Santo Estevão de Sens, uma das primeiras grandes igrejas góticas, ela tinha um riquíssimo estatuário do século XII de altíssimo valor. Em novembro de 1793, a horda de vândalos se lançou contra a catedral e destruiu todas as estátuas e baixos relevos, quebrando tudo com marretas. Na verdade, para não dizer que foram todas, sobrou uma. Sobrou apenas a estátua de Santo Estevão, patrono da catedral, no mainelo do portal central. Os revolucionários deixaram lá, mas violado, colocando na cabeça dele barrete frígio republicano. A Catedral de Tours teve
toda a sua estatuária medieval destruída e depois a catedral foi posta à venda por 10 mil francos. Todas as obras-primas da Catedral de Verdun foram destruídas, tanto as fixas, as estátuas dos pórticos, quanto as móveis, o mobiliário litúrgico. A Catedral de Troyes perdeu toda a escultura da sua fachada. Foram destruídas todas as estátuas e todos os vitrais medievais da Catedral de Beauvais. A Catedral de Senlis possuía na sua fachada um dos conjuntos de escultura gótica de melhor qualidade e muito antigo, do século XII. Em 1793, esse conjunto foi objeto de ataques e mutilações que o desfiguraram para sempre. Depois, uma restauração foi tentada no século XIX. Uma das perdas mais notáveis foi a destruição completa de uma das mais belas e maiores catedrais góticas, a Catedral de Cambrai, um dos mais importantes edifícios na história da arquitetura católica medieval. A Catedral de Cambrai foi demolida pedra por pedra, em 1796. Também foi destruída a imensa igreja gótica de Saint-Pierre de Lille, uma igreja do século XII, um dos mais belos exemplos da arquitetura gótica, dela não resta mais nada hoje. O mesmo se diga de uma das mais elegantes e grandiosas igrejas góticas do século XIII, Notre-Dame-la-Grande, em Valenciennes. Ela foi demolida, tendo sobrar pedra sobre pedra. Arras, que era a terra de Robespierre, correspondeu ao espírito destruidor desse seu infame filho e pôs-se a destruir a sua catedral, que era também um dos melhores monumentos da época gótica. A catedral foi vendida e demolida. A demolição parou no final da Revolução, mas o mal era irreparável, não tinha como reparar, e no tempo de Napoleão o que restava foi destruído. A Catedral de Bolonha, também da época gótica, foi destruída até os fundamentos. Da Catedral de Saint-Vincent de Mâcon, do século XII, não resta que o nártex românico, com um grande portal feito no século XV e suas duas torres. Todo o resto foi destruído. Nas catedrais normandas de Rouen, Bayeux, Lisieux, Coutances, ainda que não tenham sido destruídas, elas foram pilhadas, foram atacadas, tiveram seus vitrais destruídos, as esculturas dos portais mutiladas, assim como a Catedral de Bourges, da qual a maioria das estátuas dos portais ou foram totalmente destruídas ou tiveram as suas cabeças arrancadas. Pensou-se mesmo em destruir a Catedral de Bourges, para utilizar os seus materiais, mas se desistiu por não se ter o que fazer com os escombros. E a Catedral de Chartres, síntese completíssima em pedra e em vidro da fé católica, talvez a mais importante igreja legada pela civilização da Idade Média. Ela teve o seu telhado de chumbo arrancado, ficou durante anos exposta às intempéries da chuva e do gelo, e o seu fantástico complexo estatuário estava sendo atacado quando um representante da Comissão de Artes de Paris parou o massacre. Mas o prefeito da cidade, o prefeito de Chartres, decidiu derrubar a catedral. Ele só não derrubou porque também não sabia o que fazer com os escombros. Em todos esses lugares, em todas as catedrais góticas francesas, nós encontramos a mesma marca. O furor revolucionário está lá, com estátuas guilhotinadas. A Igreja Católica em Face da Revolução é o novo projeto editorial da Escola de História da Igreja. Trata-se de uma obra que enfrenta de modo direto e rigoroso o pensamento revolucionário moderno, tendo como eixo central a Revolução Francesa e as suas consequências religiosas, políticas e morais, e o conflito do espírito revolucionário com a Igreja durante os pontificados de Pio VI, Pio VII, Leão XII, Pio VIII, Gregório XVI e Pio IX. E mais, trata-se de uma obra incentivada pelo Papa Pio IX. O livro é fruto do trabalho do historiador francês Jacques Chrétien-Joly, que ao longo de 6 pontificados reconstrói como a Igreja Católica enfrentou a Revolução, a violência do terror, os projetos de infiltração da maçonaria, temas dos quais hoje pouquíssimas pessoas concedem a devida atenção. Na fase de pré-venda, você vai garantir os 2 tomos, cada um de mais ou menos 500 páginas, com 40% de desconto, de R$ 199 à vista ou em 12 parcelas mensais de somente R$ 19,90. E caso você adquira o combo 2, você terá um desconto de R$ 200, incluindo o frete grátis e um comentário à obra em 5 aulas pelo tradutor do livro, Omar Mansour. Toque em Saiba Mais e apoie esse trabalho editorial que vai enriquecer os seus estudos sobre o pensamento e a história da grande inimiga da Igreja, a Revolução.